Na nossa segunda teleaula, né, nós vamos estudar sobre fontes e formas de financiamento, né? Nós vamos observar, né, que a organização ela possui algumas fontes, algumas formas, né, aonde a organização ela vai obter o recurso financeiro para operacionalizar o seu dia a dia, para fabricar o seu produto, para pagar funcionário. Nós vamos entender onde a organização socorre e pede guarida para obtenção desses recursos, né? Nós vamos estudar também sobre o financiamento interno, sobre o financiamento externo, né? E alguns conceitos acerca de financiamento, tá? Então, vamos lá. O objetivo da nossa teleaula de hoje, né, é compreender a importância do planejamento financeiro, né, para as pessoas jurídicas e as pessoas físicas, né? É conhecer, né, as formas e as fontes de financiamento. Vocês podem observar, vocês vão observar no decorrer da aula, que a organização ela possui algumas formas, algumas fontes, né, o local, como, quando ela busca o financiamento no mercado, tá? Vocês também, o nosso objetivo da nossa teleaula é identificar a melhor forma de financiamento. O administrador financeiro, ele precisa entender e ele precisa buscar a melhor forma de financiamento para a sua empresa. Compreender a importância da economia para a gestão financeira. Em alguns momentos, a economia ela sofre oscilações, né? E essas oscilações elas vão impactar diretamente o administrador financeiro acerca da obtenção do recurso. É importante lembrar que a economia influencia diretamente o administrador financeiro na coleta desse recurso, né? Importantíssimo, né? Diferenciar, né, entre fontes internas e também fontes externas de financiamento, né? Vocês vão observar que em algum momento a empresa ela vai buscar o financiamento internamente e em outros momentos ela vai buscar o financiamento para a sua operação externamente, né? Como, por exemplo, nós podemos ter como exemplo um financiamento bancário. A empresa busca um financiamento bancário e externamente internaliza esse recurso financeiro, né, e continua a execução do seu trabalho, né? Que mais? Nós vamos também, é um objetivo da nossa teleaula, né, identificar as vantagens e as desvantagens das diversas fontes de financiamento. São muitas fontes de financiamento que a organização precisa buscar, né? O administrador financeiro ele precisa entender, né, compreender aonde ele vai buscar esse recurso financeiro. E o administrador ele precisa ponderar algumas vantagens e algumas desvantagens na coleta desse recurso financeiro, né? É nosso papel de administrador financeiro, de gestor financeiro, poder comparar e ver o que é melhor para a organização, para a empresa, né? Também compreender a necessidade de financiamento para as empresas e as fontes, né, onde pode-se obtê-la, né, onde pode-se obtê-lo, né? Nós vamos debater e discutir acerca desses objetivos da nossa teleaula, né? Então, para a gente poder iniciar, nós temos uma entrevista, né, com um professor universitário que vem falar um pouco sobre planejamento financeiro e vem nos dar algumas dicas, né, de como devemos proceder acerca da nossa disciplina. Olá! Na sala de entrevistas de hoje falaremos sobre a importância do planejamento financeiro para as instituições. E o nosso convidado desse bate-papo mais que especial é o professor Rujani Barros. Professor, seja bem-vindo ao IFRA. Obrigado, Juraci. Agradeço a oportunidade e quero dizer que estou à disposição. Perfeito, professor. Então vamos começar entendendo por que o planejamento financeiro é importante também nas empresas, nas instituições. O planejamento financeiro, para nós falarmos sobre planejamento financeiro, eu gostaria de falar para os alunos sobre o conceito, primeiramente, de finanças, né? O conceito de finanças, segundo Gitman, Lawrence Gitman, finanças é a arte de administrar o dinheiro. Então o planejamento financeiro está dentro dessa arte, né? Planejamento é você montar um orçamento, acompanhar as contas, verificar se tem sobras, se tem
se tem faltas, né? Se tiver sobra, você fazer um investimento. Se tiver falta, você fazer um financiamento. Aí o planejamento está inserido neste sentido. Já que o senhor falou sobre financiamento, vamos falar sobre quais as fontes e as formas de financiamento? As fontes e formas de financiamento, nós temos o financiamento interno e o financiamento externo. No interno, nós temos de duas formas. Uma forma é onde as empresas elas fazem integralização de seus capitais através da entrada de um novo sócio, né? Esse novo sócio ele entra na empresa e traz um novo aporte de capital. Aí dessa forma quer dizer que ele injeta um valor na empresa. Isso. Tem esse lucro em cima. Esse lucro e pode fazer financiamentos com esse recurso. A outra forma seria com a retenção de lucros líquidos, né? No final do exercício financeiro houve um lucro, ela não distribui para os acionistas, ela pega e reinveste no seu próprio funcionamento. E o financiamento externo, ele acontece quando a empresa ela trabalha com capital de terceiros, né? Aí capital de terceiros ela pode fazer empréstimos de instituições financeiras, de banco, né? E nós temos 5 tipos de empréstimos através de capital de terceiros. Que, por exemplo, tem um financiamento dentro do Brasil, tem fora do Brasil também? Desses tipos, nós podemos dizer que, através do capital de terceiro, o financiamento direto é onde a empresa ela busca um financiamento direto a instituições financeiras, o financiamento interno, dentro do Brasil, através dos órgãos oficiais, Banco do Brasil, BNDES, né? Financiamento externo, quando a empresa ela busca um empréstimo para se financiar fora do Brasil, por causa de taxas de juros menores, ou através também da emissão de debêntures, que são títulos de dívidas. A empresa faz uma dívida, ela transforma essa dívida em títulos, e esses títulos são negociáveis pelas instituições financeiras. As instituições financeiras vendem esses títulos voltam em forma de capital para a empresa. E a outra forma, a quinta forma, seria através do leasing, onde a empresa ela tem uma máquina, por exemplo, de um valor elevado, ela vende essa máquina para uma empresa de leasing, a empresa de leasing paga o valor da máquina, esse dinheiro entra para a empresa e, em contrapartida, a empresa ela continua alugando aquela máquina. Perfeito, professor. É um assunto que dá para conversar aqui por horas, né? Quero agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, viu? Obrigado, eu que agradeço, Joci. Gostaria de agradecer pela oportunidade também do IFO e dizer que estou sempre à disposição. Espero ter ajudado os alunos e dizer que eles possam continuar estudando e que o estudo que quem estuda sempre alcança, né? Sabe as palavras, professor? Tá vendo? O estudo realmente é a fórmula do sucesso. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje e nos vemos aqui nas nossas videoaulas aqui no IFO. Tchau e até a próxima. Grande professor Rujane Barros, obrigado, né, pela parceria, obrigado por compartilhar com os nossos alunos um pouco do seu conhecimento e da sua sabedoria. Agora nós vamos entender o que o professor Rujane quis falar acerca das fontes de financiamento interna e externa e dos conceitos acerca do planejamento financeiro, né? Então vamos continuar. Olha só. Primeiro ponto, a primeira questão é quando o financiamento é necessário, né? São questionamentos que a organização, que o gestor financeiro ele precisa fazer, né? Em alguns momentos, esse financiamento ele é necessário quando a empresa se inicia, né? Então, quando uma empresa se inicia, quando o empresário, né, quando o empreendedor ele inicia o seu empreendimento, muitas das vezes ele tem uma grande ideia, ele tem uma grande oportunidade, né, mercadológica, e ele vai explorar isso. Só que ele não tem recurso financeiro. Ele não tem recurso financeiro. Então, geralmente, o financiamento, ele ocorre numa das modalidades, uma das formas, é quando a empresa se inicia, né? Uma outra forma, né, de buscar esse financiamento, da necessidade desse financiamento, é quando essa empresa ela encontra-se em expansão. Mas, professor, como assim uma empresa vai encontrar-se em expansão? Como, por exemplo, nós temos aqui em Rondônia diversos municípios e, por exemplo, eu tenho uma sede em Porto Velho e eu quero expandir o meu negócio para os municípios do interior do estado de Rondônia.
E aí eu tenho aqui em Porto Velho e vou criando filiais, filial em Ariquemes, filial em Espigão do Oeste, filial em Rolim de Moura, filial em Guajará-Mirim. Só que para mim poder fazer a expansão da minha empresa, eu preciso em algum momento, né, dependendo do porte da minha organização, recorrer, buscar a esse financiamento, né? E também, né, quando a empresa encontra-se em dificuldade financeira. Esse aqui, eu diria que é um dos calos, eu diria que é um dos problemas encontrados pelo administrador financeiro, a dificuldade financeira, né? E aí o administrador, ele precisa saber quando ele deve buscar esse financiamento, né, e se ele é necessário mesmo para a sua organização, para o seu empreendimento, né? Então, nós podemos aqui ter algumas respostas acerca da necessidade da busca do financiamento, né? Então, ao iniciar uma empresa, ou quando ela se encontra em fase de expansão, o empresário, na maioria das vezes, né, ele utiliza de capital de terceiros, né, que foi o que o professor falou. Quando a empresa ela está iniciando o seu empreendimento, ela busca um capital de terceiro. Pode ser esse capital coletado em um banco, né, em um agente externo, ou pode ser esse capital coletado internamente dentro da empresa, dentro da organização, com a retenção de recursos, né? O importante lembrar é que quando as empresas elas são de grande porte, né, é fácil vender, comercializar ações, é fácil ter investidores, né, injetando dinheiro nessa empresa. E ao injetar dinheiro nessa empresa, essa empresa consegue controlar, organizar, dirigir, planejar ali o seu recurso da melhor forma possível, né, professor Igor? Exatamente. A questão do capital de terceiros aí ela vai estar muito internamente ligada na organização, principalmente quando ela estiver em dificuldades, né, que seria o pior cenário para ir em busca de capital de terceiros, mas acaba sendo muitas vezes a opção do empresário. Obrigado, professor, é isso mesmo, né? Então, a outra resposta que teremos, né, é quando o empréstimo será pago à instituição financeira de crédito, juntamente com juros e correção, né? É aí que mora o perigo, né? Às vezes o gestor financeiro, às vezes os executivos da empresa, os executivos da organização, eles buscam recursos sem poder analisar, sem poder ponderar se realmente é necessário a obtenção desse financiamento ou não. Então, o gestor financeiro ele precisa analisar e ver, colocar numa balança as vantagens e as desvantagens, né, desse financiamento. Porque, num primeiro momento, parece vantajoso coletar esse recurso financeiro, mas não esqueçam, alunos, não esqueçam que esse recurso, que esse empréstimo, ele vai ser pago pela sua organização. E muitas das vezes a organização acaba não conseguindo saldar esse financiamento, né, professor? É importantíssimo para que o gestor financeiro obtenha o recurso financeiro mais necessário, né, professor? Exatamente, sempre prestando atenção muito se vai valer a pena, principalmente quanto à questão de prazos e taxas de juros, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Legal, obrigado, professor. E uma outra resposta que teremos é acerca se os empréstimos eles podem ser de curto prazo, né? Isto é, geralmente, né, até 1 ano, né? Ou a empresa pode ter empréstimos também a longo prazo, né, com durações aí de médias de 25 anos. Agora, caro aluno, é importante lembrar que esses empréstimos de 25 anos, eles devem ser pagos, é claro. Mas o empresário, ao pegar um empréstimo desse a longo prazo, ele precisa ter garantias. O banco não vai liberar recurso financeiro para a sua empresa se a sua empresa não der garantias de pagamento desse financiamento, né? E aí os empresários acabam dando como garantia de financiamento as máquinas da própria empresa, o prédio da própria empresa, né? E aí é importante ter muita atenção e cuidado, porque esses financiamentos são financiamentos longos, né, de 25 anos em média,
que em alguns momentos a empresa nem vive, nem perdura esses 25 anos, né, professor Igor? Exatamente, muitas vezes no caso mesmo de fazendas, né, que para aumentar os investimentos, acabam fazendo empréstimos em grandes bancos a longo prazo, às vezes a atividade não vai tão bem quanto esperado e às vezes o banco pode até chegar a tomar a propriedade. Isso mesmo. Isso, aparentemente, você pega um investimento, um empréstimo, desculpa, a longo prazo, pensa que está fazendo um bom negócio, dá suas máquinas, os equipamentos como garantia, e aí a sua empresa não consegue liquidar o financiamento, pagar as mensalidades, e aí a situação financeira vai ficando complicada, né? Então, pode-se classificar os financiamentos em duas categorias. Então, esse financiamento ele pode ser classificado em duas categorias, né? Que é o financiamento de longo prazo e o financiamento de curto prazo, né? Atenção, aluno, atenção, porque são financiamentos, né? São formas de financiamento que a organização vai recorrer para operacionalizar o seu dia a dia, fabricar produtos, pagar folha de funcionário, pagar tributos, né? Adquirir uma máquina, adquirir um prédio, adquirir um veículo, né? Então vamos lá. O que são esse financiamento? O que é esse financiamento de longo prazo, né? É a captação de recursos, né? Ele ocorre a longo prazo, né? E demanda planejamento e organização nas contas da empresa, né? Observem, caro aluno, que esse financiamento de longo prazo, como nós tínhamos conversado no slide anterior, ele perdura em média 25 anos. É por isso que tem que haver planejamento financeiro. Se não houver planejamento financeiro, nada me garante de que daqui 25 anos a minha empresa vai estar aberta, né? É um questionamento, né, professor, porque a gente observa que muitos empresários eles vão adquirindo esses financiamentos, eles vão buscando fontes externas, procuram bancos, né, injetam esse recurso financeiro dentro da organização, mas nem estão preparados para poder sobreviver 25 anos, né, que é o tempo em média de um financiamento de longo prazo, né, professor Igor? Exatamente, às vezes até mesmo empréstimos pessoais. O mesmo erro que a pessoa comete para tomar empréstimo para si, pode acontecer na questão da organização, né? Tem que estar muito atento às condições de pagamento, como é que vai ser essa taxa de juros ao longo dos anos e se ter uma noção exata da sua condição financeira, se você vai ter uma saúde financeira que vai te garantir saldar essas dívidas. Verdade. Então, um retorno que compense, né, o empréstimo. Verdade, professor, obrigado. E agora vamos entender, então, o financiamento de curto prazo, né? Esse recurso ele será captado a curto e médio prazo, né? Demandando organização e planejamento nas receitas, né? Observe, caro aluno, que tanto o financiamento de longo prazo quanto o financiamento de curto e médio prazo, ele demanda planejamento. Ele demanda planejamento financeiro, né? Se não houver planejamento financeiro, a situação vai ficando complicada, porque esses empréstimos eles vão ocasionando uma bola de neve, né, ali no seu passivo, nas suas contas, como você vai pagar tudo isso, né? Vamos entender agora acerca do dispêndio de capital. Esse dispêndio de capital, né, ele é relacionado ao financiamento de longo prazo, tá? E no financiamento de curto prazo, nós temos aqui o dispêndio de receita. Mas, professor, vocês podem estar me perguntando o que é dispêndio, professor? Eu não entendo isso. O que significa isso? Então anotem aí, caro aluno. Isso significa gastos. Isso significa gastos. São gastos de capital, né? Então, esse gasto de capital, né, a longo prazo, é o dinheiro gasto no ativo fixo, né, da empresa, como a aquisição de terrenos, né, a aquisição de prédios, né, a obtenção de maquinários, as máquinas, né, a obtenção de equipamentos,
a obtenção de veículos, né? E, claro, né, os veículos eles vão distribuir ali a sua mercadoria, o seu produto, né? Que todos esses equipamentos, essas máquinas, esses veículos, esse prédio, né, ele será utilizado na operação da empresa. Então, esses gastos de capital, eles geralmente são financiamentos obtidos pela organização, né, a longo prazo, porque são caros. Então, dificilmente hoje uma empresa consegue comprar um prédio à vista, uma máquina à vista. Então, ela busca esse financiamento no mercado, por exemplo, através de um banco, né? Um exemplo, a minha empresa quer comprar 7 veículos, né? Mas a minha empresa não tem caixa para comprar os 7 veículos. Então, o que a minha empresa faz? Vai até um banco e busca um financiamento para esses 7 veículos. Mas é óbvio, é um financiamento de longo prazo, né? Um financiamento de longo prazo e que vai me causar um gasto de capital, né, professor Igor? Muito bacana esse financiamento, esse conceito de financiamento a longo prazo, esse gasto de capital é importante para o gestor financeiro, né, planejar suas finanças, né, professor Igor? Exatamente. No caso aí do empréstimo, como no exemplo que o senhor deu para comprar os carros, muito dificilmente realmente as empresas podem fazer, né, principalmente médias e pequenas empresas, um gasto de imediato desse e tirar, vamos dizer assim, direto de dentro da sua organização para fazer uma compra dessa à vista, porque isso pode até comprometer, vamos dizer assim, a liquidez, né? Aquele dinheiro pode fazer falta. Muitas vezes ela tem, mas é mais sensato fazer um empréstimo a longo prazo, onde vai ser pagadas parcelas, que o impacto disso mês a mês vai ser sentido de uma maneira mais branda. É legal, isso é diluído a longo prazo, né? E a empresa consegue ter uma liquidez maior até no momento de crise, no momento difícil, para buscar um outro financiamento, né? Bacana. E uma outra observação acerca desse gasto de capital é que esse gasto de capital ele envolve uma grande quantidade de recursos para a organização. Esses recursos aqui são recursos sempre finanças, são recursos financeiros, né? Então, é óbvio, né, que uma máquina possui um valor alto, um equipamento possui um valor alto. Veículos, né, frota de veículos é caro de ser comprado, isso precisa ser constantemente renovado, né? Prédios, né, terrenos. Observem que são todos equipamentos, máquinas, veículos, tudo é uma quantidade de recurso elevada, né, para a organização. Se a organização não tiver um planejamento, né, um bom direcionamento, né, uma boa administração, uma boa gestão, dificilmente ela consiga obter esses financiamentos e até mesmo comprar, adquirir todo esse imobiliário, né, esse ativo, né, permanente da organização. Então, gera um grande gasto de dinheiro, né? Esse financiamento de longo prazo, esse gasto de capital, ele gera aí um grande gasto de dinheiro, né? Mas estes bens, eles devem agir em benefício da empresa, permitindo-lhe obter maiores lucros. Olha só, né? Então, observem, caro aluno, que se eu tenho a minha atividade aumentada, se eu tenho mais demanda, né, se eu tenho que entregar mais produtos, eu vou precisar, por exemplo, de veículos para poder fazer essa entrega. Então, é óbvio que o principal objetivo da empresa é buscar o financiamento, né, o recurso financeiro, mas, todavia, também ela precisa aumentar os seus lucros. E aumentar os seus lucros tem que ser de forma planejada, aumentar o lucro e gastar, consequentemente, com o financiamento de um veículo, por exemplo, né? Então, isso tem que ser de forma organizada, dirigida, planejada, controlada, né? Atenção, a gente não vai buscar um financiamento, né, seja interno ou seja externo, apenas para poder ter mais veículos na empresa, não. A gente precisa, o administrador financeiro, ele precisa justificar o motivo da busca desse financiamento, tá? Agora nós vamos entender o dispêndio de receita, né? Os gastos de receita, né,
que são os gastos de curto e médio prazo, né? É o dinheiro gasto na gestão da empresa. Olha só o que ele falou. É gasto na gestão, é gasto na administração, no dia a dia da empresa, né? Como, por exemplo, olha só, pagamento de telefone, salários, né? Salário ali dos trabalhadores, dos colaboradores, né? Publicidade, seguros e demais despesas da administração. Olha a diferença, pessoal. No dispêndio de capital, nós temos ali valores elevados. É por isso que o financiamento ele é de longo prazo. Ninguém compra um carro à vista, ninguém compra uma máquina, um trator, um prédio à vista. A organização dificilmente vai dispor desse recurso para comprar à vista, né? Pagar no cash à vista. Então o que ela vai fazer? Ela vai buscar o financiamento. Diferentemente aqui, né, do gasto de receita. Esse gasto de receita ele é utilizado para as suas atividades de gestão, a sua atividade de administração, a sua atividade do dia a dia, como, por exemplo, pagar os colaboradores, pagar o salário dos funcionários, tá? Então, cuidado, atenção, tá? É importante que essas despesas sejam rigorosamente controladas para haver certeza de que a empresa terá lucros e não prejuízos, devido às despesas estarem muito altas. Né? Então, o administrador ele precisa controlar tudo isso. Ele não pode deixar as despesas ficarem muito elevadas, muito altas. Né? Também, né, o gasto de receita elevado gera prejuízo. Então, observe, caro aluno, que você precisa controlar assim, o que você recebe e o que você gasta. O importante é isso. O planejamento financeiro, ele precisa controlar tudo isso. É como se fosse uma balança, né? Eu preciso controlar o que eu ganho e preciso controlar o que eu gasto. Se eu gastar muito, a balança fica torta. Se eu tiver muita receita e pouco gasto, também vai ficar torta. É óbvio que eu preciso dessa receita fazer investimentos dentro da organização. Agora nós vamos entender um pouco sobre fontes de financiamento, né? Essas fontes, né, ela pode ocorrer, né, acerca de um lucro guardado em reserva. A empresa faz uma reserva desse lucro para posterior utilização, né, através de vendas de estoque. Né, a empresa observa que está com estoque elevado e começa a vender o seu estoque a fim de internalizar recursos financeiros. Isso não é bom, mostra que a empresa não tem planejamento na aquisição da sua matéria-prima, do seu insumo. Né? Investimento em ações, né, onde a empresa faz ali, abre em alguns momentos, faz investimento em ações de outras empresas, né? Ou então pode abrir também a possibilidade, né, de compra de ações do mercado, né, injetando dinheiro dentro da empresa. Venda de ativos, né? Venda de ativos, como por exemplo vender carros, vender prédios, né? Limitar crédito a cliente. Esse último é perigosíssimo, né? Porque hoje os clientes eles querem fazer compras a prazo. Dificilmente um cliente chega com dinheiro vivo e compra um produto na sua empresa. Hoje as compras são feitas através de cartão de crédito. Né? Os clientes fazem divisões dessas compras aí 30, 60, 90, 120 dias. E o empresário precisa ter um capital para poder suportar esse financiamento, né? Até mesmo porque se ele não vender a prazo, né, ele já acaba tendo um limitador de venda para o seu cliente. Né? Hoje, o cliente ele não vai comprar um produto ou um serviço onde a empresa não venda, não dê a ele a condição de uma compra a prazo. Tá? Cuidado. Nós vamos agora estudar acerca das fontes internas de financiamento, né? E essas fontes internas, elas são fontes de financiamento obtido ou gerado dentro da empresa, através de diversas atividades. Observem que são fontes internas de financiamento. Quando eu falo interno, é porque eu estou falando que é dentro da empresa.
Mas, professor, como que um aluno, ou como que uma empresa, desculpa, como que o empresário, como que o gestor do recurso financeiro, ele vai fazer um financiamento interno, professor? Vamos entender como ele faz a obtenção, né, o financiamento interno. Olha só, o professor Rujani, ele tinha comentado, o empresário, né, o dono da empresa, ele pode reter lucros, né, ele pode destinar uma parte do lucro dele para um financiamento interno. Né? Por exemplo, eu dentro do meu planejamento, eu quero comprar 10 carros ano que vem. Então o que eu faço? Eu pego uma parte do meu lucro e guardo para ano que vem comprar esses veículos. Né? Bacana, é uma saída sábia. Né? Também, vendas de estoque. Né? O empresário ele começa a fazer vendas do seu estoque. Né? E isso mostra um descontrole, uma falta de planejamento na compra de insumos, por exemplo, na compra de matéria-prima. Né? Venda de ativo. Né? Falamos aqui acerca dessas vendas, né? Como, por exemplo, venda de veículos, vendas de prédios. Algumas empresas passam por situações financeiras complicadas e acabam vendendo veículos para poder obter recursos. Acabam vendendo prédios para poder obter recurso financeiro. Então a empresa, em algum momento, ela prefere vender um prédio, vender um carro, vender um terreno e entrar recurso financeiro do que buscar um financiamento externo em um banco. Tá? Então, o administrador financeiro, o gestor financeiro, ele vai ponderar, né, professor, o que é melhor, o que é vantajoso e o que é desvantajoso. Né? Há poucos dias eu contactei um amigo que trabalha numa multinacional e ele estava comentando: Alberto, professor, a empresa que eu trabalho está vendendo os terrenos, está vendendo os prédios, está vendendo os carros. Né? Então, cuidado, a empresa está passando dificuldade e ela entendeu que a melhor situação não era buscar um financiamento externo, e sim a coleta de recursos de forma interna dentro da empresa, né, professor Igor? Exatamente. Talvez o planejador financeiro, no caso do seu exemplo aí, percebeu que as taxas de juros dos bancos, onde ele poderia conseguir esse dinheiro, tornava desvantajoso que essa operação fosse feita. Então, talvez fosse mais vantajoso dispor de alguns bens da própria organização para gerar esse caixa que a empresa estava precisando. Beleza, beleza. Obrigado, professor Igor. Muito bom, professor. Obrigado mesmo. Né? Então, nós falamos aqui sobre a retenção desses lucros. Né? Leiam os slides para você entender melhor esse conceito, compreender melhor. Né? Nós falamos aqui sobre a venda do estoque. Né? Leiam esse slide para vocês entenderem melhor. Observem, eu vou fazer uma parada, porque aqui as organizações elas preferem, né, trabalhar com estoque baixo. Mas por que, professor, trabalhar com estoque baixo? Né? O estoque baixo ele vai te ocasionar um menor custo de operação. Então, como o meu estoque é baixo, né, como às vezes eu nem estoque tenho, eu não preciso, por exemplo, ter pessoas cuidando de estoque, limpando o estoque, pagando o aluguel do estoque. Né? Então, tudo isso são custos que podem ser minimizados e retirados quando você não tem estoque. E aí, dentro da administração, a gente usa o just-in-time, né? Que é você comprar, é você ter, na verdade, é você passar para o teu cliente o produto na hora certa. Né? Então, eu recebo do meu fornecedor e já passo para o cliente. Esse produto, em alguns momentos, não fica nem no meu estoque, né, professor? Isso minimiza muito o custo de operação de uma empresa, de uma organização, né, professor Igor? Exatamente. A questão do just-in-time seria uma sincronização, né, o mais próximo do perfeito possível entre a demanda que o empresariado está precisando, né, para suprir a necessidade do cliente e os fornecedores dele. Então, o just-in-time ele vai necessitar, para funcionar corretamente, de uma sincronia, né, entre as empresas e os seus fornecedores, para que não seja gerado o mínimo de estoque possível, porque o estoque ele representa dinheiro parado, e dinheiro parado não é bom para a organização. Isso, né? E além do dinheiro parado, também um gasto desnecessário ali na gestão, na administração, né, do seu estoque, né? Muito bacana, né? Deem uma lida nesse slide, né? A venda de ativos, né, que nós falamos aí, né, que quando a empresa utiliza de vendas aí de equipamentos, de máquinas, do ativo, né, para poder levantar recurso financeiro, tá? Agora vamos entender acerca das fontes externas, né? Essas fontes externas,
da organização e que podem ser utilizadas para financiamento. Então, essas fontes externas, de financiamento, elas são provenientes do ambiente externo. Mas, professor, fala de novo aí o que é uma fonte interna e o que é uma fonte externa. Uma fonte interna é quando você busca o financiamento dentro da empresa. E uma fonte externa é quando você busca o financiamento financeiro, do recurso financeiro, fora da empresa. Não esqueçam disso, né? Nós falamos das fontes internas e agora nós vamos falar das fontes externas, né? Como o gestor financeiro deve buscar, né, o financiamento do recurso financeiro fora da empresa. Vamos lá. E aí nós temos aqui exemplos, né? Então, é óbvio, né, que uma das fontes externas de financiamento é o financiamento bancário. Quando o empresário, quando o empreendedor, né, ele vai ele busca um banco para poder injetar recurso financeiro dentro da sua empresa. Através de venda de ações, né? Nós temos aí empresas, né, de sociedade de economia mista, empresas que possuem ações, né, como por exemplo a Petrobras, né, onde essas empresas vendem ações e injetam dinheiro dentro da sua operação, né? E empréstimos também com os próprios fornecedores. Às vezes a relação é tão amistosa do fornecedor com a empresa que o próprio fornecedor injeta dinheiro na tua empresa, tá? Então vamos lá. Fatores que influenciam no tipo de financiamento, né? Então, a natureza do projeto para influenciar a decisão quanto à fonte do financiamento, né, ela pode ocasionar aí uma grande influência, né, no tipo do financiamento. Né? Qual o melhor financiamento para a minha organização? Aonde? Qual o tipo de financiamento mais adequado? Né? Os projetos de curto prazo podem ser financiados pelo banco. As máquinas e equipamentos podem ser financiados através de leasing. Né? Então, é óbvio que o gestor financeiro é que vai decidir qual o melhor tipo para buscar esse financiamento. Né? Agora, é óbvio que o gestor financeiro ele precisa entender e coletar, né, ponderar o que é bom e o que é ruim para a sua organização. Os financiamentos de maior risco são mais dispendiosos, né? Quer dizer, existe um gasto maior, né? E consequentemente, né, as taxas de juros são mais altas, que o professor Igor tinha falado, devido ao risco, né, envolvido. Né? Então, é óbvio, né, que quanto maior o recurso financeiro, né, a ser buscado no mercado, maior o risco do banco também em receber o dinheiro. E é claro que, consequentemente, a taxa de juros também vai ser mais elevada, né, professor Igor? Então, isso são fatores que vão influenciar, como, por exemplo, quanto tempo você tem de conta no banco, né? Quanto tempo a tua empresa está no mercado, se ela utiliza sempre o limite, se ela paga suas contas cartesianamente, né? Então, são fatores que vão influenciar, inclusive, no tempo e na taxa do financiamento, né, professor Igor? Exatamente. E se a empresa também, o banco, lógico, vai exigir garantias, para que na falta de dinheiro, um bem, alguma coisa possa ser dado em lugar, né, do pagamento da conta em dinheiro. Obrigado, professor Igor. Muito bom mesmo. Então, alguns questionamentos que podem influenciar, né, o financiamento em tempo e taxa, que é o que interessa para o empresário. Mas, professor, o que é esse tal de financiamento, de influenciar o financiamento em tempo e taxa? Né? Caro aluno, é o tempo de financiamento, é quantos meses eu vou pagar esse financiamento e qual a taxa desse financiamento, né? Se eu vou pagar mais juros, menos juros, né? Então é óbvio que quanto mais tempo, né, e quanto menor a taxa, melhor para a empresa, né? Então alguns questionamentos aqui que podem influenciar diretamente o financiamento. Agora, o administrador financeiro, né, o gestor financeiro, ele precisa sempre buscar informações em bancos, né, banco 1, banco 2, banco 3, para ver o banco que vai dar um maior tempo para ele, para pagar esse financiamento e uma melhor taxa. Tá? Influência de prazo no financiamento.
Então, esse financiamento, né, como nós tínhamos falado, ele pode ser dividido em duas categorias. Mas nós falamos isso, o financiamento de curto prazo e o financiamento de longo prazo. As fontes de financiamento de curto prazo, né, nós falamos aí, né, esse financiamento de curto prazo ele tem um tempo menor, né, e ele geralmente é utilizado para as despesas de gestão, de administração, né, então cuidado. Observem que nós temos dentro das fontes de financiamento o fornecedor, né? O fornecedor que pode agir em parceria com o empresário e, em alguns momentos, promover o financiamento da empresa, que ele vende insumos, né? Que ele vende matéria-prima. Tá? Esse financiamento ele também pode ser obtido para saldar dívidas, né? Tributos, taxas, né? Impostos e obrigações sociais, né? Quando a empresa ela não consegue saldar as suas dívidas, né, como por exemplo o Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço, né, o ICMS, a empresa não consegue efetuar esse pagamento, ela pode sim buscar um financiamento para saldar esses impostos, essas taxas, esses tributos, né, que todo empresário paga hoje para poder movimentar a sua organização, né. E observem, né, que essa falta de pagamento ela pode possibilitar um parcelamento aí junto ao governo, né. Agora, é claro que se houver atrasos, né, e pode acarretar problemas para a empresa em impedir, dificultar em certidões. Por exemplo, a minha empresa quer participar de uma licitação, mas para participar de uma licitação eu preciso ter certidões negativas de débito junto ao Estado, junto ao governo federal, junto à prefeitura do município que eu quero vender o meu produto ou o meu serviço, né? Só que para me poder retirar essas certidões, eu preciso estar em dias. Eu preciso falar, né, para o governo que eu estou pagando todas as taxas, os impostos, os tributos, né? Se eu não pago as taxas, se eu não pago o tributo, se eu não pago os impostos, eu não consigo tirar a certidão negativa. E não conseguindo tirar a certidão negativa, eu também não consigo participar de licitações, né? Então, cuidado você empresário que quer vender para o governo, tenha atenção, tá? Esse financiamento ele também pode ser buscado, né, ele pode ser coletado para saldar salários e obrigações, né? Então eu estou com minha folha de pagamento em atraso, né? Então eu posso buscar um financiamento para poder pagar os salários dos meus colaboradores, né? Então, atenção, não paguei a minha participação de resultados, né? A minha PL, né, ou a minha PPR. Então, a empresa vai buscar um financiamento para poder pagar, né, esse lucro, né, que foi adquirido, né, pela empresa e que, pelo acordo coletivo de trabalho, ela ficou de dividir esse lucro entre os trabalhadores. Adiantamento de cliente, né? Esse item é importante, deveras importante, né? Recebimento antecipado de valores por uma entrega futura de produtos. Então, em alguns momentos a organização ela recebe primeiro para depois entregar o produto. Nós temos alguns exemplos, né? Daqui a pouco a gente comenta sobre esses exemplos, né? E essa antecipação ela pode ser uma forma de coletar o recurso financeiro de uma forma antecipada, né? E a organização, é óbvio, em contrapartida ela vai oferecer algumas vantagens para os clientes, como por exemplo, descontos. Então você paga primeiro e recebe daqui 30, 60 dias o seu produto. Só que em contrapartida você vai ter descontos. Agora nós vamos entender, né, como esse recurso financeiro é obtido através de instituições financeiras, como por exemplo, bancos, financeiras
empresa de factory, né? Então, a minha empresa ela vai buscar esse recurso financeiro, né, num banco, numa financeira ou numa factory. Professor, o que é factory, professor? Nunca ouvi falar nisso. Então, vamos dar um exemplo. De repente, a minha empresa tem muito cheque. Eu tenho muitos cheques na minha empresa, só que esses cheques, eles são papéis. Né, são papéis, meramente papel administrativo. E eu não tenho dinheiro para poder movimentar o fluxo do caixa da minha empresa. Então, o que o empresário faz? Ele pega esses cheques, ele pega as duplicatas, ele pega as notas promissórias, ele vai até uma factory e vende isso. E a factory paga um percentual do valor para ele em cada documento, em cada título desse de crédito, né? Então, representam isso, né? Representa, né, quando a empresa busca esses agentes, né? A factory, a financeira, o banco, né? E isso representa que a empresa sofre um endividamento, que ela precisa organizar as suas contas para poder efetuar uma melhor gestão disso, né? O financiamento a médio e longo prazo, né? Nós falamos sobre isso daí, né? As cessões de ativos, né? Quando a empresa ela cede ativos, né? São os ativos da organização, né? Então, por exemplo, ela faz uma alienação de um ativo, considerando ou considerado dispensável ao regular funcionamento da empresa. Então, por exemplo, a minha empresa ela tem um prédio, né? Mas o prédio está fechado, ninguém está utilizando o prédio da empresa. Então a empresa, e ela está precisando de recurso financeiro. Só que eu não quero vender aquele prédio, porque talvez ano que vem eu abra uma filial lá. Então o que a minha empresa faz? Ela faz uma cessão de ativos, busca o recurso financeiro e fala, ó, banco, esse meu prédio vai ficar como garantia do pagamento. E eu vou fazer os pagamentos aí a longo prazo, né? E aqui, nesse slide, aqui nós temos algumas vantagens de se ter um planejamento financeiro, né? Seja uma empresa ou um negócio de grande, médio ou pequeno porte, né? Ela precisa fundamentalmente ter um planejamento financeiro completo, né? Para que possa crescer de modo saudável, né? Então, e por mais importante que seja, muitos empreendedores ignoram, quer dizer, não fazem, né? Ou nem tem importância, relevância em fazer esse planejamento financeiro, né? Então, tem que ter muita atenção, muito cuidado. Talvez seja a principal causa de muitas empresas finalizarem as suas atividades nos primeiros anos de existência, né? O Sebrae já falou isso numa pesquisa, né? O Sebrae falou isso, né, professor Igor, em pesquisa recente, que as empresas elas surgem, né, e em média de 2 anos, né, elas acabam tendo suas portas fechadas. Mas por que elas fecham as portas? Né, o Sebrae quis saber por que essas empresas fecham as portas, né? E um dos motivos, um dos principais motivos da empresa fechar, né, decretar falência, pedir falência, é por não ter um planejamento financeiro, tá? Por não ter um planejamento financeiro. Então, o empreendedor ele pode encontrar alguma dificuldade para projetar o seu planejamento financeiro. É importante que nessa hora busque-se as parcerias, a contratação de profissional especializado acerca do planejamento financeiro, né? E aqui nós temos algumas vantagens para se elaborar um planejamento financeiro, né? Procurem dar uma lida, entender melhor, né? Um dos pontos é reconhecer a real situação em que a empresa vive, né? Prever cenários, você olhar de forma futurista, né, para o negócio e traçar um plano, começar a montar um planejamento. Aqui algumas dicas para facilitar o nosso planejamento financeiro. Deem uma lida nesse slide. Aqui nós temos dicas, né? Algumas dicas sobre planejamento financeiro. Deem uma lida nessas dicas que com certeza irão nos ajudar, né, na obtenção de um planejamento financeiro de uma forma eficiente e eficaz, né? Nós temos aqui as obrigações, né, do passivo e do ativo da organização, também deem uma lida, tá?
deem uma lida acerca desses slides, tá, pessoal? Peço que vocês, o nosso tempo é muito curto. Aqui nós temos um conceito de lucro, tá? Né? Um conceito de patrimônio, né? E aí, eu espero, né, ter contribuído nesse primeiro momento, né, esclarecido algumas dúvidas acerca do nosso planejamento financeiro. Nós vamos ter um intervalo para a execução da nossa atividade de sala e daqui a pouco nós retornaremos. Um abraço, até daqui a pouco, pessoal. Vamos lá então, né, alunos? Vamos para o nosso segundo momento da nossa teleaula número 2. Né? Vamos exercitar o que nós estudamos, discutimos, debatemos acerca dos exercícios, né, acerca do nosso assunto de fontes de financiamento. Né? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? E vamos agora para a nossa bateria de atividade de exercícios. Eu peço a você, aluno, que caso haja alguma dificuldade, principalmente os polos do interior, né, que caso haja alguma dificuldade, façam interação com o nosso chat, né, professor Igor? Mandem as dúvidas, né, nos enviem, nos dê um feedback, né, das respostas, como elas estão acontecendo, ocorrendo, para que a gente tenha aí um retorno, um feedback acerca da aula, tá, pessoal? Vamos lá. Questão número 1. Né? Eu mudei um pouco agora, eu trouxe todas as questões abertas, né? As questões fechadas, elas são interessantes, são legais, mas eu quero exercitar esses dois momentos aí entre questões abertas e questões fechadas. Então, nessa teleaula número 2, nós vamos fazer apenas questões abertas, tá? Então, nossa primeira questão, né, é o que é uma fonte interna de financiamento, né? Nós falamos aí, né, professor Igor, acerca da fonte interna de financiamento, né? E a nossa resposta, né, são fontes de financiamento obtido ou gerado, né, dentro da empresa através de diversas atividades empresariais. Então, foi como nós comentamos, debatemos aqui na nossa aula, que as fontes internas de financiamento, elas são obtidas, né, ou são geradas dentro da empresa. Esse recurso, essa fonte de financiamento interno, ela ocorre dentro da empresa, né? E ela pode ainda, né, ter diversas atividades, né, diversas formas. Nós podemos ter aqui a retenção de lucro, né? Nós falamos aí sobre a retenção de lucro, é quando o empresário, né, ele tira uma parte do seu lucro e guarda, né, para uso no momento futuro, né? Como, por exemplo, eu sei que eu vou precisar de 3 carros no ano que vem. Então eu vou começar a guardar uma parte do meu lucro para ano que vem comprar esses veículos. Essa é uma fonte de financiamento interno, aluno, tá? Também acerca da venda dos estoques, é quando o empresário ele vende o estoque, né? Eu tenho um estoque na minha empresa, eu observo que o meu estoque está elevado, que está me causando um certo gasto, um certo dispêndio, né? E aí o que eu vou fazer? Eu começo a vender o meu estoque com o objetivo de reduzir o meu estoque, né, e internalizar recurso financeiro. E aí a gente vive até 2 momentos de economia. Um momento de economia de estoque, porque eu reduzi o meu estoque, eu vou ter mais espaço, talvez eu gaste menos aluguel, eu vou gastar menos recurso humano para poder cuidar do estoque, né, menos energia, menos água, né, e em contrapartida eu vou internalizar recurso, né, até acompanhando a tendência moderna da administração, que é sempre trabalhar com pouco estoque, né, utilizando aí as ferramentas como o Just in Time que nós conversamos aqui, tá? A venda de ativos também é uma fonte de financiamento interno. Quando a empresa, quando a organização, ela começa a vender
né, o seu carro, o seu terreno, a sua máquina, e aí com essas vendas ela internaliza recurso financeiro, né? Também é um tipo de fonte interna de financiamento. Observe que essa fonte interna, a própria empresa, né, ela produz a possibilidade de adquirir esse recurso financeiro, né, professor Igor? Isso é muito bacana, tem que ser feito de forma planejada, o administrador financeiro precisa acompanhar e ter muita atenção na fonte de financiamento interna, né, professor Igor? Exatamente, o pessoal aqui no chat está interagindo bastante, aqui o pessoal de São Francisco do Guaporé, a Nilce, né, a Vanessa aqui também no Zona Norte, o pessoal de Cacoal, está interagindo bastante, respondendo aí aos questionamentos. Legal. Pessoal de Cacoal, parabéns pela participação, né? Pessoal do interior, parabéns pela participação. Vamos participar. Mandem as respostas aqui para o professor Igor, né? E as dúvidas também que a gente vai conversando acerca das questões. Vamos para a questão número 2. Né? O que é uma fonte de financiamento externa? Né? O que é uma fonte de financiamento externo? Né? A fonte externa de financiamento, elas são provenientes do ambiente externo, do ambiente fora da empresa, né? Fora da empresa. Né? E como, por exemplo, né, o financiamento bancário, né? Quando a empresa vai até um banco, né, e busca um financiamento, como por exemplo, quando a empresa quer comprar veículos ou quer comprar máquinas, equipamentos, a empresa vai até um banco e busca um financiamento. Como você, caro aluno, quando vai comprar o seu carro, quando vai comprar a sua casa, você busca um financiamento. Tá? Venda de ações, né, quando a empresa vende ações, né, como por exemplo a venda de ações da Petrobras, né? Por exemplo, a venda de ações de empresas de telecomunicação, a Oi, a Vivo, a TIM, a Claro, né? Empréstimos de fornecedores, né? Olha que parceria legal, o próprio fornecedor que te vende o insumo, que te vende a matéria-prima, ele fornece um empréstimo a você. Né? Muitas das vezes, esse empréstimo é com insumo, é com matéria-prima. Então eu não tenho dinheiro para comprar matéria-prima, mas o meu fornecedor me fornece a matéria-prima, me fornece o insumo para 30, 60, 90 dias. Isso é uma fonte de financiamento externo. Tá? Muito bacana, tá? Alguma dúvida? Vamos interagir. Se houver dúvidas, mandem as perguntas, os questionamentos para o professor Igor, que a gente vai sanando, debatendo e discutindo, tá, professor? Alguma dúvida no nosso chat aí? Não, o pessoal continua interagindo bastante aqui. Agora acabou de mandar a resposta aqui o Wagner, de Nova Brasilândia do Oeste, respondendo aí corretamente a questão número 2. Ele falou que, para responder o que é uma fonte de financiamento externo, ele falou que são provenientes do ambiente externo à organização, como por exemplo financiamento bancário, venda de ações, empréstimo de fornecedores, como a gente bem falou aqui na aula. Legal, legal. Parabéns, parabéns aos alunos, parabéns. Espero que tenham gostado, espero também que tenham acertado a questão, né? Uma questão simples, tranquila. Questão número 3, né? O que é um financiamento de curto prazo? Né? São financiamentos, né, de duração de curto prazo. Né? Ou seja, devem ser quitados em breve espaço de tempo. Né? Então, são financiamentos que a organização busca, né, com o objetivo de pagar, né, esse financiamento num espaço curto de tempo, né, pagar brevemente. Né? Geralmente, esses financiamentos eles são utilizados para pagamento de atividades de gestão ou administração. Né? Nós falamos aí sobre esse financiamento de curto prazo. Esse financiamento de curto prazo é quando o empresário, quando o administrador, quando o gestor do recurso financeiro, ele busca esse financiamento com o objetivo de pagar, né, de movimentar a sua empresa, né, no que diz respeito à administração, à gestão, ao dia a dia, ao funcionamento da empresa. Como, por exemplo, pagar a folha de pagamento dos seus funcionários. Né? Preciso pagar os meus colaboradores, mas eu não tenho dinheiro. Então a organização vai e busca a coleta desse recurso financeiro. Né, professor Igor? Algum questionamento para essa pergunta?
Não, para essa não. O pessoal está continuando interagindo bastante, respondendo mesmo, né? Muitos já responderam os questionamentos por completo aqui, estão postando as respostas. O pessoal de Paraná, o pessoal de Cerejeiras, aqui o pessoal de Médici também, estão interagindo bastante. Legal, legal. Um abraço de Paraná, um abraço a Médici, né? Vamos participar, vamos interagir e qualquer dúvida, estamos no chat aí, pessoal. Então vamos para a questão número 4. Vamos para a questão número 4. Né? O que é um financiamento de longo prazo? Né? Nós falamos aí do curto prazo, né? Nós vamos falar agora do longo prazo. Né? A primeira questão ela falava sobre as fontes de financiamento, a primeira e a segunda sobre a fonte de financiamento interna, a fonte de financiamento externa. Né? A terceira questão ela já veio falar sobre o financiamento, o tempo do financiamento. A terceira e a quarta questão elas falam sobre o financiamento de curto e financiamento de longo prazo. Né? Então são financiamentos de duração de longo prazo. Né? O tempo de pagamento é longo e geralmente efetuado para aquisição de equipamentos, imóveis, máquinas e etc. Né? Esse financiamento de longo prazo, geralmente ele envolve valores altos, né? Porque quando você vai comprar um prédio é caro, né? E a organização ela não dispõe desse recurso financeiro para comprar à vista. E o que ela vai fazer? Ela vai buscar uma obtenção de um recurso financeiro para poder comprar o prédio, para poder comprar as máquinas, para poder comprar, né, todo o ativo que vai lhe ajudar a operacionalizar, né, vender produtos e serviços. E esse financiamento, geralmente, ele é de longo prazo. Né? Esses financiamentos de longo prazo, ele tem em média, é óbvio, um tempo de duração de 25 anos. Né? Ainda, pessoal, cuidado, né, que geralmente os bancos, né, para poder conceder um financiamento de 25 anos, um financiamento de longo prazo, eles pedem garantias. Algumas garantias, como por exemplo, você precisa dar como garantia equipamentos da sua empresa, você precisa dar como garantias imóveis da sua empresa, você precisa dar como garantias máquinas da sua empresa. Tá? Então, cuidado, que se você não saldar esse financiamento de longo prazo, o banco, claro, ele vai querer receber o dinheiro dele. E ele pode, em algum momento, né, buscar dentro da sua empresa, né, a coleta desses equipamentos, dessas máquinas que foram dadas como garantia para o financiamento. Cuidado, atenção, tem que haver planejamento, organização, direção e controle na obtenção desse financiamento de longo prazo. É um tempo muito grande, né? 25 anos, 20 anos é um tempo razoável, um tempo muito grande e que muitas das vezes a organização ela nem sobrevive todo esse lapso de tempo, né, professor Igor? Como que estão os nossos questionamentos aí no chat, professor? Tem o questionamento aqui que está surgindo agora, seria mais ou menos, os alunos ficaram com dúvida sobre como definir quando é longo e quando é curto prazo, por exemplo, a quantidade de tempo. Acredito que não exista exatamente uma coisa específica, né? Nós estamos falando de um tempo aproximado, né? O de curto prazo, geralmente são financiamentos que vão te ajudar na gestão da empresa, na administração da empresa. E aí nós temos um financiamento aí em média, né, 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso é média. Os financiamentos de longo prazo, eles são geralmente utilizados para máquinas, para prédios, para, que ele está falando aqui, equipamentos da própria empresa. E são financiamentos de longo prazo, como por exemplo, 20, 25 anos. Né? E esse financiamento ele vai ajudar a organização a adquirir máquinas e equipamentos, prédios, tratores, carros. Né? Então, interessante, cuidado, uma boa pergunta, pessoal. Mas o que nós estamos falando com relação ao tempo, é óbvio, é um tempo aproximado. Nada impede que a minha empresa faça um financiamento de curto prazo para pagar em 3 meses. É um financiamento de curto prazo, estou pagando em 3 meses. Um financiamento de longo prazo, comprando uma máquina, um equipamento, que eu vá pagar aí em 10 anos, em 15 anos, né? É longo prazo, né, professor Igor? Acertaram essa questão? Sim, o pessoal está acertando. O pessoal do Zona Norte interagindo bastante, de Paraná também. Cacoal e Médici também aparecendo bastante aqui na interação.
Legal, legal. Então vamos para a nossa quinta questão, tá? Vamos para a nossa quinta questão, né? A nossa quinta questão, ela fala sobre o lucro da empresa, né? E aí a gente acabou passando aí, né, rapidamente nesse conceito, né? Então vamos entender o que é o lucro da empresa, né? Quando nós falamos de lucro, nós estamos falando que a empresa está apurando, né, o que ela recebeu vendendo seus produtos, né, e o que ela pagou também, né? Na contabilidade nós temos aqui um razonete, como se fosse um T, né? E aqui nós temos o ativo e nós temos o passivo, né? Então, o meu ativo, aqui a grosso modo falando, né, é o que o que está entrando de dinheiro na minha empresa, né, é o meu saldo positivo, né? E o passivo é o que está saindo de dinheiro da minha empresa. E quando eu passo a régua e vejo o que está entrando e o que está saindo, eu começo a ponderar e calcular o meu lucro, a grosso modo falando, né? Então, por exemplo, eu vendo produtos e ao vender produtos está entrando dinheiro na minha empresa. Só que ao entrar dinheiro na minha empresa eu preciso pagar luz, água, telefone, funcionário, impostos. Está saindo dinheiro da minha empresa. Mas depois que eu contabilizei o que entrou e o que saiu, me sobrou o lucro, né? E é justamente isso, né? O lucro é a apuração dos resultados em relação entre a receita e custos mais despesas. Então, é o que está entrando no meu ativo e o que está saindo no meu passivo, né? O que me sobra eu tenho de lucro, né? Espero que vocês tenham entendido essa questão. Uma questão tranquila, é como se você administrasse ali, né, dentro do recurso financeiro, né, todas as contas de uma empresa, né? O que me entra, né, e o que me sai. É interessante você, gestor, você, administrador, poder entender isso para você aplicar dentro da sua organização, tá? Desse lucro que nós estávamos falando, acerca de uma fonte de financiamento interno. Porque uma parte desse lucro aqui que nós falamos, ó, ele pode ser destinada ou reservada para uma futura dificuldade financeira, tá? Então, interessante. Como é que está o nosso chat, professor Igor? O pessoal continua interagindo bastante aqui. A última pergunta que teve foi aquela sobre o tempo, né? E teve a contribuição aqui do André, falando que em termos contábeis, né, estritamente contábeis, entende-se o curto prazo executado aquele que é executado em até 12 meses, né? Então, uma contribuição muito interessante aqui do André. Legal, legal. Cerejeiras. Cerejeiras, né? Um abraço aos alunos de Cerejeira, muito obrigado e vamos participar, vamos participar. Espero que tenha ficado claro acerca desse conceito, né? Mais algum, professor? Não. Tá, beleza, beleza. Pessoal, então, com isso, né, nós encerramos as nossas atividades de sala, né? Não esqueçam que nós temos um fórum que está aberto para debate, para discussão, né? Peço que vocês interajam, né, acerca desse fórum, né? Nós temos aí uma data limite, né, para finalização dessa atividade, né? Atenção, vamos interagir, vamos participar, né? Muito proveitosa a aula de hoje, né? Nós estudamos acerca de fontes de financiamento interna e externa, começamos a entender o prazo desse financiamento e a importância desse prazo para a organização. Vocês visualizaram nessa aula, vocês entenderam que a empresa ela tem algumas formas, alguns tipos de poder obter o financiamento. Esse financiamento ele pode ser obtido interno, dentro da empresa, e ele pode ser também obtido externo, fora da empresa. Ainda, pessoal, esse financiamento ele pode ter uma duração, ele pode ter um prazo, né, de curto, de médio e de longo prazo, né? O importante é que o planejamento financeiro ele seja realizado de forma eficiente e eficaz, tá? Por hoje eu quero deixar o meu boa noite, quero deixar um abraço a vocês, tá? E vou estender aqui ao professor Igor, tá? Se o professor Igor quiser fazer algum comentário. Então, pessoal, por hoje, boa noite. Eu agradeço aqui a participação de todos no chat e aqui a gente se veja aqui na próxima aula para mais uma aula de planejamento financeiro.
Um abraço e até a nossa teleaula número 3.